E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei de que hora você está vendo esse vídeo. Bom, esse daqui é um episódio diferente aqui no canal, né? É um outro programa, não é o livro de Salmos, mas é um espaço aberto a perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aqui no comentário, aproveita, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se isso te edifica, você então é convidado a compartilhar essa mensagem, ok? Bom, vamos lá. A pergunta de hoje é bem bacana, porque é uma pergunta com dúvida que eu já respondi para algumas pessoas de forma particular, mas agora aqui eu quero responder de forma aberta. A pergunta é sobre como ler o livro de Provérbios. Pastor, existe uma forma melhor para que eu tire melhor proveito do livro de Provérbios? E eu tenho assim algumas instruções daquilo que eu tenho feito, né? Em primeiro lugar, é construir uma boa referência bíblica teológica. É ter uma boa metodologia para se aproximar do texto. Eu creio que isso vale a pena e a gente tem bons livros para isso. Depois eu posso gravar só um vídeo com boas recomendações de leituras para que nós possamos construir essa forma de ver o texto de uma forma melhor. Mas eu queria ser muito direto nessa abordagem hoje. Eu não quero ser muito técnico nela. Eu quero aproveitar mais para falar de uma aproximação do texto, respeitando algumas estruturas simples do texto, para que a gente possa tirar grande proveito dessa leitura no livro de Provérbios, ok? Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que Provérbios tem uma estrutura de poesia e ele tem um propósito. Esse propósito poético que está ali descrito no texto é conduzir os homens a entender e a aprender sobre a sabedoria e sobre o ensino. É o que está aqui nos versículos iniciais do livro de Provérbios. Só que ele vai conduzir essa pessoa, esse ensinamento transmitido às futuras gerações, aos filhos, narrado pelos seus pais, e ele vai tratar de mostrar isso de uma forma distinta. Ele vai pegar aí 3 pilares. Em primeiro lugar, o texto tem uma divisão muito simples para ensinar sobre os fundamentos da vida. Então, quando ele diz sobre o temor do Senhor, que é repetido várias vezes no livro, ali ele está falando de um fundamento da vida, um fundamento que precede muito das nossas práticas. E ele vai mostrar exemplos disso, quando ele vai mostrar como se comporta aquele que tem temor do Senhor e como que se comporta o homem maligno. Ele vai mostrar que existe o homem que tem temor do Senhor, mas existe o insensato. Existe o homem que tem temor do Senhor e as suas boas práticas, mas existem homens corruptos e perversos. Mas a base é o fundamento de onde parte as ações dos homens. E para tratar desse fundamento, várias vezes ele vai voltar ao mais íntimo do homem. Veja, o livro de Provérbios ele não separa o homem em partes, o homem em setorizados, não. O que ele trata de mostrar é, quando você faz, é você mesmo que faz. Quando você pratica algo bom, é você mesmo que está praticando. Quando você age com discernimento, é você mesmo que está agindo. São os seus desejos e a sua forma de olhar a vida a partir dos fundamentos que você tem. E esses fundamentos estão no seu coração. E as suas práticas devem evidenciar esse fundamento. Por isso a preocupação de dar boas orientações, para que esses ensinos dos fundamentos desperte no coração dessa nova geração um olhar. Esse olhar para ele é um olhar como quem está olhando para uma fonte de coisas preciosas, para trazer discernimento, para trazer bom siso. É isso que o livro de Provérbios vai estar tratando, ok? Porém, ele trata também de uma segunda divisão. A segunda divisão é falar sobre as coisas da vida pública. E ao falar da vida pública, ele vai falar, por exemplo, de relacionamentos com amigos. Ele vai falar sobre por que se desviar da casa da prostituta. Isso tem a ver com vida pública. Ele vai falar por que não ter balança injusta, né? Ele vai pegar esse temor do Senhor, que é o fundamento, que é para esse grupo que ele está voltando a sua orientação. E ele vai tratar de como aplicar esses fundamentos à vida pública, aquilo que é visto por todos ou pela maioria. Então, como tornar aquilo que é o meu fundamento interno do coração coerente com a minha prática de vida pública. E aí você pode destacar isso no texto conforme você está lendo, sabe? Pega lá um marca-texto
e coloque assim, não, isso daqui é fundamento, ó, fundamento é inegociável. Fundamento muda-se os tempos, vem uma outra geração, passam-se 2, 3 mil anos e os fundamentos permanecem os mesmos. A prática da vida pública é a forma como o salmista, como o escritor de Provérbios, coloca para a futura geração aplicar dentro do cotidiano que o cerca. Hoje a gente pode ter outras situações que nos cercam e que nos afligem, mas os fundamentos estão lá postos e o que nós precisamos buscar é sabedoria e discernimento para praticar aquilo que está firmado no coração como fundamento, ser coerente com a nossa vida pública. Isso preocupa muito o meu coração. Me desculpe alongar esse vídeo aqui, tá? Mas isso me preocupa muito, porque muitas vezes nós temos um cristianismo que o fundamento de fé não tem nada a ver com a vida pública. Isso é doentio, isso não é cristão. E, em terceiro lugar, o livro de Provérbios, então, trata sobre o ensino para a vida privada. A vida privada aqui entende-se o ambiente do lar, aquilo que lhe é particular, as suas escolhas mais íntimas para pessoas que vão adentrar o seu lar e caminhar com ele. Então aqui ele vai falar da educação do filho, né? Sobre os princípios da disciplina. Ele vai tratar sobre a mulher no lar, sobre como fazer umas escolhas de boas esposas, como ser grato a Deus por Deus te dar uma vida privada com uma esposa que seja temente a Ele. Ele vai tratar de como este homem governa a sua casa como cabeça do seu lar, respondendo a Deus sobre aquilo que Deus colocou sobre o seu governo. Então, tanto a vida pública quanto a vida privada estão ligadas ao fundamento. Então, dica última aqui. Leia o livro de Provérbios e tente destacar isso. Veja se você está conseguindo perceber o que é o fundamento e onde essas práticas, então, se desenvolvem. Então, você vai grifar lá, por exemplo, fundamento, temor do Senhor. Prática, aí você grifa a prática. Aí, dentro da prática, você destaca, ela é pública ou ela é privada? E aí você vai crescer nessa visão. Puxa, o fundamento está posto, a prática tem que ser feita com base nesse fundamento. A prática não pode ser desassociada desse fundamento, ok? Eu creio que eu respondi. Obrigado pela pergunta. Me mande mais perguntas assim. É um privilégio poder responder e poder ajudar na construção de uma visão bíblica, teológica, reformada. Tá bom, irmãos? Um abraço, Deus abençoe. Não se esqueça, inscrevam-se no canal, apoiem o nosso trabalho, nos acompanhem pelas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho no campo missionário. E um abraço para vocês. Fiquem na paz.